Olá, amigos que acompanham o portal de notícias TN Brasil TV e a coluna Jus Pará, espaço onde publicamos conteúdos, textos e vídeos produzidos por advogados, por acadêmicos de todo o Brasil. E também recebemos advogados, acadêmicos para conversarmos sobre assuntos relacionados ao direito e também sobre a própria biografia dos advogados, das advogadas, acadêmicos, enfim. E hoje nós iremos conversar com o advogado criminalista Marcos Couto, que foi homenageado na segunda edição do Prêmio Jus Pará e estará também conosco na primeira edição do Prêmio Advocacia Criminal 2026. Então, muito obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui conversar conosco. É uma satisfação, Casemiro, participar tanto dessa entrevista agora com você, como também já ter sido homenageado em outra ocasião e ser homenageado novamente nos enche de orgulho. E só tenho a agradecer, até não só eu, mas também a minha equipe do nosso escritório, que lhe tem em muito boa conta, em razão de todo o apoio que Vossa Excelência sempre nos dá, tanto com relação a entrevistas, a divulgação de algumas decisões nossas lá, conseguidas aí com a nossa advocacia. Nós é que nos damos por satisfeitos. É isso aí. E agradeço. Então vamos em frente. Nobre advogado, a origem, nasceu aqui no Pará, Belém, interior, conta um pouquinho pra gente aí. Marcos Couto, na verdade, é filho daqui de Belém, né? Nascido no Jurunas. Após meus primeiros 5 anos de idade, minha mãe terminou se mudando para o bairro da Cremação, onde me criei até e residi até os meus 35 anos de idade. Já vim mudar para Ananindeua, já com 36 anos de idade, onde passei 10 anos, e depois retornei e atualmente resido aqui na capital. Na capital. E com certeza é torcedor do Paysandu. Não, de jeito nenhum. Eu sou remista. Sou remista. Perdendo ou ganhando, sou remista. E como é que tá as expectativas em relação ao Remo, que não está muito bem na primeira divisão, assim como o meu Vasco da Gama, né? E o pior é que eu sou torcedor do Vasco. Pronto. Sou sofredor também. Na verdade, aqui no nosso Pará, os times precisam de já estão começando, né? Mas precisam de uma reengenharia na administração geral dos clubes. Eu acho que isso já tem tido uma certa relevância em alguns times, tanto do clube do Paysandu, como do clube do Remo, com a ida de algumas pessoas como o Marcos Pina, o Magnata, que começou com uma turma ali a reestruturar o time, e atualmente está começando a andar, isso aí está começando se ver o futebol num nível um pouco mais aproximado do sul e sudeste do país. Olha, inclusive algumas figuras aqui do estado do Pará, eu até falei para o Marcos Pina, o que essa pessoa, né, falou, que essa pessoa só volta ao convívio ali do Remo no dia que o Marcos Pina for presidente. Não, ele é um entusiasta. Eu vi que ele é remista mesmo. Ele é um entusiasta aí do clube do Remo, realmente. Eu estive com ele recentemente, fiquei até de levar uma camisa do Paysandu para ele de presente. Se ele não me jogar lá de cima, né? Ele vai aceitar, mas ele vai guardar, ele não vai vestir. Vai não, né? Um abraço, Marcos. É isso aí, um abraço, meu amigo. Vamos lá. Doutor, como é que foi aí o teu interesse, né, pela advocacia, culminando com a área criminal? Na verdade, eu comecei a estudar e a ter interesse pela advocacia vendo algumas pessoas que já eram advogados conhecidos em Belém, e assim, ouvia falar muito deles. Depois, por incrível que pareça, eu tive a chance de conhecê-los. Pessoas que já foram e ainda são nomes de referência na advocacia, principalmente na advocacia criminal, como o Dr. Bulhosa, Humberto Bulhosa, outros que já não estão aqui, mas o Dr. Américo Leal,
e dentre outros advogados aí muito conhecidos. Agora, atualmente, a gente já tem uma jovem advocacia muito atuante, Dr. Marcelo Amaral, dentre outros aqui que, se eu for enumerar, eu vou desmerecer alguns. Mas hoje nós já temos uma nova advocacia surgindo, independente dos antigos que serviram de referência tanto para mim, e eu creio que devam ter servido de referência para essa jovem advocacia que está despontando no âmbito criminal aí e bastante atuante. Inclusive o doutor mencionou agora essa questão da nova advocacia, que é um número cada vez frequente e maior de novos acadêmicos, que de certa forma passaram a fazer parte, mais cedo ou mais tarde, do universo da advocacia propriamente dito, né? E para alguns isso cria aquela sensação, né, de inchaço, e alguns acham que pode perder espaço com esse advento dos novos advogados e advogadas. Como é que o senhor vê esse contexto? Casimiro, eu penso que falar e ver colegas novos advogados que vêm surgindo aí, e eu falar nesse suposto inchaço da advocacia no mercado, eu penso que isso passa muito pela competência. Se você é um advogado estudioso, competente, se você entende e se dedica e trabalha de uma maneira honesta na advocacia com aquilo que você está se propondo, eu acho que não existe essa coisa da concorrência, de tu ver o colega como concorrente. Eu penso que tu tem que trabalhar com uma certa ética. E realmente tentar dar à tua clientela, ao teu constituído, ao teu constituinte, a resposta que ele espera. Principalmente no âmbito criminal. Onde, quando se atua, não se pode... A advocacia, como sempre se diz, ela não é uma advocacia de resultado, ela não é de resultado. Ela é de trabalho para se chegar a um resultado. Então, eu penso que tem muitos profissionais ruins. Esse número maior de profissionais da advocacia, com as novas faculdades, com um maior número de exames de ordem, maior número de faculdades, de cursos de direito. Mas eu penso que isso não traz. Eu acho que traz novos profissionais. Alguns se destacam e outros não vão se destacar. Isso é natural, isso é uma espécie de seleção natural dentro da advocacia. Aqueles que forem bons, forem estudiosos, se dedicarem, atuarem no mercado com a ética, eles vão com certeza ter nome. Eles vão talvez deixar legado com o nome deles. Outros vão se perder, porque talvez só estejam visando lucro ou dinheiro. Na sua fala, o doutor mencionou a questão do resultado, mas o resultado como uma consequência, né, do trabalho, da dedicação, da capacidade de ver, por exemplo, naquele processo alguma falha, um detalhe que ainda não foi visto, mas que ele é determinante para a soltura, para a liberdade ou diminuição da pena. E aí nós lembramos justamente da postagem que fizemos recentemente de um detalhe que a advocacia, né, que o trabalho exercido pelo senhor e por sua equipe foi capaz, né, de detectar e assim trazer o resultado que era, vamos dizer assim, desejado. Então, é importante, né, para o advogado ter essa capacidade de perceber os detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença também. Com certeza. Quando você estuda, quando você procura pesquisar, se inteirar, principalmente de decisões de tribunais superiores, atualmente há uma necessidade do advogado se atualizar, se manter atualizado. Se manter atualizado te traz a capacidade, te dá o insight, muitas vezes, em um determinado caso. Quando você, desde aquele momento da prisão em flagrante, no caso do âmbito criminal, desde aquele momento da prisão em flagrante do teu cliente, tu vais ter um insight do que o que tu vais fazer pela defesa do teu cliente já em audiência. Então, naquele momento ali, tu já vai tendo aquele insight daquela coisa. Tu já vais trabalhando
futuramente para uma audiência de instrução e julgamento. Neste caso específico aí, que nós tivemos uma decisão com base em decisões que já estão cristalizadas já junto aos tribunais superiores. Então, tivemos a felicidade de o nosso argumento dar certo e a instrução bem conduzida, não apenas por mim, mas por toda a equipe do meu escritório, com a doutora Leomara e os outros componentes do escritório, e pesquisando e vendo como é que se ia conduzir aquela defesa. E tivemos, felizmente, deu tudo certo nesse caso. Nobre doutor Marcos Couto, nós temos visto continuamente, e essa pergunta não estava em pauta, então fica à vontade para responder ou não, mas eu tenho uma outra, que também é de um assunto que eu considero de grande relevância. Então, a imprensa, naturalmente, tem mostrado inúmeros casos, relacionados à advocacia, aí vem a questão da prerrogativa, choques entre advogados e autoridades policiais, e vice-versa, prisões, suspeitas de uma série de outras situações. A pergunta que eu faço esse é um momento que requer, da advocacia como um todo, como uma classe, não sei, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de trato para ler o contexto e poder se posicionar diante de casos desses aqui que eu fiz, que eu listei. Como é que o senhor vê essa questão? Casimiro, sem adentrar em política, independente de qualquer coisa, eu tenho o seguinte posicionamento. Eu creio que há uma necessidade da nossa instituição, da OAB, se posicionar com certeza a favor dos advogados, de uma maneira um pouco mais incisiva. Por quê? O que é que nós temos visto? Nós temos visto aqui, não só aqui, mas isso é um fenômeno que tem se espraiado no Brasil todo, mas aqui nós temos que ser acolhidos pela OAB, pelo nosso órgão de classe, pela ordem, não visando ser, não com uma visão corporativa, mas uma visão de defesa das prerrogativas. Porque isso está previsto lá na Constituição. Não sou eu, não sou o advogado, não é o advogado Marcos Couto que está querendo isso. É o próprio Instituto, é a lei da advocacia que prevê isso aí. E o que eu tenho visto é que, cada dia mais, o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele é criminalizado. Ele é criminalizado no âmbito da sua advocacia. É muito fácil qualquer atitude do advogado agora dentro de um processo, ou advogando em situações que envolvam principalmente a organização criminosa, ele ser confundido com o seu cliente ou com as atitudes do seu cliente. Então, está havendo um aperto um pouco maior em cima da advocacia e tem se relativizado as prerrogativas. Esta semana agora, passada, nós tivemos 2 advogados que foram presos. Presos no exercício da sua advocacia. E o que o senhor está falando, só interrompendo seu raciocínio, não é das prerrogativas como um escudo para o cometimento de alguma ilegalidade por parte do advogado, da advogada, algum excesso. Não. Está se referindo à defesa da prerrogativa no que diz literalmente a lei. Correto. Porque no momento em que tu relativiza as prerrogativas, quando tu minora essa prerrogativa, tu começa a atingir o direito de defesa. Quando você atinge o direito de defesa, você está contrariando o artigo 5º da Constituição Federal. Você está tirando ali aquele direito do ser humano, de qualquer pessoa se defender, ou de ser considerada inocente até que se
prove o contrário, ter uma decisão, uma sentença com trânsito em julgado, uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Não é o que tem acontecido. Aí você já nem vai diretamente mais sobre aquela pessoa indiciada, denunciada. Você começa a apontar para o advogado. O advogado que defende ali já passa até a investigar o advogado que advoga para a organização criminosa ou para aquele que está acusado de uma organização criminosa. Não consegue distinguir os papéis, né? Começa-se a não distinguir esses papéis aí. Começa-se a relativizar a prerrogativa, começa-se a diminuir o direito de defesa. A visão até dos magistrados, promotores, começa a reduzir. E se reduzindo a prerrogativa, se reduz a capacidade de defesa da própria pessoa, do próprio indiciado. Se minora também o previsto no artigo 5º da Constituição, direito de defesa, paridade de armas, etc. E assim vai. Agora eu tenho observado também nesse contexto, e já falei aqui com outros advogados, é que quando acontece qualquer coisa relacionada ao advogado, que os portais de notícias, os perfis de redes sociais divulgam, os juízes virtuais, e não é raro mesmo, esses juízes são advogados lá nas redes sociais que simplesmente se manifestam como se advogados não fossem, como se fossem literalmente julgadores, julgadores, e sem conhecer os contextos, vai lá e bate nos advogados, até mesmo passando por cima do que a advocacia entende como mais sagrado, que é a presunção de inocência. Eu sempre falo o seguinte, que o pior é o fogo amigo. Pior é o fogo amigo. O que é que eu tenho visto? Isso que você falou é uma constante. Um advogado vai preso e aí vai lá, principalmente em rede social, dizer, já condenar o cara, julgar, entendeu? Aquele cidadão lá, sem saber o contexto. E o mais interessante é que muitos são realmente advogados, às vezes advogados à toa, às vezes de outras áreas, às vezes até da mesma área. Mas vai lá, eu vou te dizer uma coisa. Aqui no Pará, eu já vi situações que envolvem promotores, que envolvem juízes, que envolvem procuradores, várias situações. Eu nunca vi a Associação dos Magistrados ir lá e condenar. Eu nunca vi um magistrado entrar lá, ainda que o magistrado vá para a rede social, acusação, eu nunca vi um magistrado ir lá e fazer um comentário acusando. O mais normal, o mais comum, é a própria associação, como por exemplo a AMEPA, ir lá e fazer uma nota de desagravo, dizer que está apoiando aquele seu associado. A mesma coisa acontece com a AMPEP, quando se tratam de promotores de justiça. Mas o interessante é que, quando se trata de um advogado, o outro advogado, vai o advogado atirar pedra nele. E tem mais. Muitas vezes, eu não vejo a nossa OAB procurar aquele cidadão lá e procurar saber o contexto, e se for o caso, lançar uma nota de apoio e até de repúdio, porque ele está agredindo aquele profissional. Que muitas vezes ele foi preso. Já tivemos uma série de casos. E não deixa mentir o doutor Lucas Sá, que em várias situações já advogou aí para advogados que foram presos no exercício da função. Injustamente, indevidamente. A OAB teve vários casos no passado. E aí eu não vejo. Eu vejo advogado indo lá agredir o próprio colega sem saber o contexto, só vendo aquela matéria, só vendo aquele corte, aquela coisa em si. Mas já emite opinião ali. É muito complicado. Eu sempre digo, o corte é o corte, o corte não é o todo, entendeu? Né? E o que me causa espécie é que muitas vezes se trata de um advogado julgando outro advogado, tendo conhecimento jurídico, tendo estudo, e vai lá e julga por uma postagem, uma reportagem
que às vezes tem o mínimo de informação possível, mas vai lá e até agride o colega, fala mal do colega, enfim. Eu faço muitos comentários, né, nessas páginas, quando eu vejo esses comentários que eu entendo que contradiz a função ali do advogado, eu sempre vou lá e digo assim, ó, nova advogada, eu fico feliz quando eu vejo que um advogado ou advogada comenta o assunto, resguardando todos os elementos que podem estar ali inseridos, sem a ideia do julgamento. Mas fico muito triste quando vejo que advogados e advogadas agem assim, né, condenando. Não é porque é colega de profissão, mas é porque há todo um ritual que nesse comentário vocês estão quebrando, desrespeitando. Correto. Será que é pelo fato de que a rede social dá, de certa forma, ali o espaço para a pessoa se sentir com o rei na barriga? Não, eu vou abafar agora eu vou mostrar que eu sou, né? Eu creio que é aquela história, né? A rede social, ela deu voz para muita gente, né? Ela dá voz para aquele que é anônimo. Então, às vezes, quando é aquela história, né? Tem alguém aí que vai servir de bode expiatório para uma situação, vai todo mundo lá, vai todo mundo julgar, todo mundo dar uma opinião. Eu até evito emitir determinadas opiniões. Eu te confesso que eu evito polemizar em rede social. Já tive outras situações, aí eu evito, é raro eu até me manifestar. Acho que outro dia eu me manifestei lá numa situação que envolvia a prerrogativa de uma determinada advogada que está respondendo um processo em São Paulo, um caso bastante conhecido aí, acho que é Deolane. Isso. E que está sendo defendido até pelo doutor Auri. Auri Lopes Júnior, né? E fiquei consternado de ver que lá uma situação semelhante a essa, vários advogados indo lá e criticar cara, mas ela tem mas ela tem isso, mas ela tem ela lava dinheiro, isso, aquilo, esse aquilo. Alto lá. Advogado, sabendo que existe toda uma situação de direito de defesa para o cidadão comum, então imagine para o advogado que ainda tem a prerrogativa de repente, estar ou não na função de advogado, exercendo o trabalho de advogado. Então, isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento. A minha crítica se restringe a dizer, olha, é muito complicado emitir opinião numa situação que você... processo corre em segredo de justiça. E aí, vai alguém lá, ou algum... faz uma postagem, às vezes falseando determinada informação, então com informação pela metade eu vou lá e aí eu vou criticar, eu falar até do caso. É muito complicado isso aí. Você tem que ter muito cuidado, muito discernimento, porque, inclusive, eu sempre advirto aos colegas. Hoje é ela. Amanhã pode ser você. Pode ser você no exercício da sua advocacia e, de repente, sei lá, em alguma situação assim, aí você ser confundido com a sua atuação ser confundida com o ato criminoso, ou uma interação com o ato criminoso, de repente, perpetrado pelo seu cliente, e isso se estender a você ser investigado na esteira. Entendi. Isso aí. E aí? Aí você vai se botar nessa situação. Eu admito que o cidadão leigo comum vá lá e critique, eu já acho muito complicado, porque ele não tem conhecimento. Um é por não ter conhecimento. Eu critico, mas até tolero por ele não ter conhecimento jurídico. Mas eu acho intolerável, inconcebível, o advogado que, em tese, tem conhecimento jurídico ir lá e tomar determinadas atitudes na hora de criticar, sem saber, sem ter o mínimo de informação. Querendo aparecer ou não sei, mas criticando. Tendo conhecimento para não fazer, não daquela forma. Acompanho bastante algumas sessões do Superior, né, Tribunal de Justiça e do STF. Bom, diversos julgamentos, vez por outra, eu estou assistindo, acompanhando, né? E sempre, e até mesmo julgamentos aqui,
né, no Pará, e sempre ouço, né, conforme o entendimento do Tribunal do Rio de Janeiro, conforme decisão do Tribunal não sei de onde, tal, usando essas referências como uma jurisprudência, ok? Mas assim, eu não lembro, né, de ter visto ainda esses julgamentos assim serem pautados, tendo como ponto de partida, como base para a decisão, uma jurisprudência aqui do estado do Pará. Eu não sei se tem, não sei se não tem. Por quê? Casimiro, não é uma crítica. Uhum. A meu ver, eu vejo como uma constatação. Uhum. Eu já participei de alguns congressos, Assim, alguns cursos. Deixa eu só te interromper. Assim, essa pergunta eu considero importante porque eu tenho lido bastante, assim, e essa convivência, né, com vocês, eu vejo que tem muitos juristas, sabe, de uma capacidade enorme intelectual, né, juízes, né, desembargadores que têm uma formação poderosa, e eu me peguei nessa interrogação. Essa mesma constatação que você está fazendo, nós advogados criminalistas temos visto no dia a dia. A gente constata isso. Conforme eu estava falando, o estado do Pará ele é rico em juízes, promotores, advogados, alguns juristas, gente muito estudiosa, professores de universidade aqui que são referências. Sim. Curso de Direito. E assim, eu outro dia fui participar de um congresso, participei, eu acho que umas 2 vezes com alguns, tive a chance de conversar com alguns ex-ministros do STJ, um do STF, e isso foi uma crítica que eu recebi, uma observação que eu recebi de 2 deles, de que aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eles não viam como referência em nenhuma jurisprudência. Ou seja, apesar de tudo, eu não sei o que é que ocorre. Mas o que eu ouvi foi, olha, aqui tem muito jurista, tem muita gente inteligente, tem muitos desembargadores, juízes, estudiosos, advogados e professores. Mas o tribunal aqui não tem referência de jurisprudência atual. Ou seja, ele ainda não gera uma jurisprudência. Eu vejo em muitas decisões assim, a referência conforme uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, é muito referenciado. Isso. Jurisprudências de situações questionadoras. Mas aqui, por incrível que pareça, eu não vejo. E aí eu fiquei curioso com relação a isso. E eu fui realmente pesquisar. Eu vi que, assim, ou se usa a jurisprudência dos tribunais superiores, ou se usa de outros estados. Mas, sim, eu vejo, no primeiro grau aqui, a gente vê os magistrados utilizando as decisões do nosso tribunal. Mas, assim, aqui fica um circo. Entendi. O juiz do primeiro grau decide com base numa decisão do tribunal aqui ou do tribunal superior. Mas eu não vejo ele fazer um questionamento de uma decisão nova que contrarie alguns entendimentos para que essa decisão seja questionada no tribunal e o tribunal firme uma jurisprudência. Eu não tenho visto. E essa foi a crítica desse ex-ministro. E realmente ele disse, olha, o estado de vocês aí não é visto como referência em jurisprudências de decisões inovadoras. Não é visto. Enfim, se eu deixo na conta dos desembargadores do nosso tribunal, talvez precise de um pouco mais de uma tomada de frente. Temos novos desembargadores que ascenderam agora. Que com certeza vão lidar com devem, assuntos que ainda não... devem renovar, talvez tragam jurisprudências novas, entendimentos novos, mas isso aí já é num nível... Um ponto que a gente observa é que
esse mundo jurídico, ele é muito dinâmico, né? Uma vez que a sociedade, ela também vai encontrando novas formas de relacionamentos, trabalhos, uma série de demandas, e às vezes nem tudo, talvez, estivesse previsto no, né, ordenamento lá jurídico, na lei, etc., e traz o desafio para o advogado, traz também um desafio para os juízes, né, julgar alguns assuntos que talvez ainda não tenham, né, jurisprudência. Diante dessa dinâmica desse mundo jurídico, mudança social e necessidade de posicionamento da lei, isso requer, por parte dos profissionais, né, seja advogados, seja juízes, um contínuo aperfeiçoamento e preparo para lidar com essas demandas de maneira assim, objetivas, com profundidade. Com certeza. O profissional, principalmente, é aquilo que nós estávamos comentando anteriormente. O jovem advogado, e mesmo o advogado que já tem um tempo, ele tem que estar se atualizando, ele tem que se renovar para essas mudanças. As mudanças sociais, em si, elas trazem coisas que não estão previstas na legislação. Trazem situações, de fato, que não estão previstas na legislação e que vai chegar, em razão de não terem previsão legal, elas vão chegar uma hora à prestação jurisdicional. E o magistrado, ele, com certeza, vai ter que ter, assim como o advogado, que é ele quem traz, ele é quem provoca a jurisdição. Ele que traz, de alguma forma, aquele caso concreto para jurisdição, para ser decidido aí por um magistrado de primeiro ou de segundo grau. Agora, de que forma é que vai ser visto isso? Porque na esfera criminal, a gente, como advogado criminalista, tem tido uma grande dificuldade com o nosso tribunal aqui. E até com os juízes de primeiro grau, alguns, porque o entendimento ele não é uníssono. Às vezes, algum magistrado, ele segue o entendimento de tribunais superiores. Outros não. Aí, às vezes, ele mantém aquela determinada decisão contrária a uma decisão do tribunal já firmada com entendimento no tribunal superior. E eu vejo isso muito. E aí a gente recorre ao tribunal, e às vezes o tribunal mantém. E aí tu tens que tentar no tribunal superior. E a grande reclamação nos tribunais superiores é que os tribunais de segundo grau e os magistrados de primeiro grau não seguem aquele entendimento. E aquela questão fática, às vezes, ela está enquadrada naquele entendimento. E aqui no estado do Pará, eles são campeões nisso. Infelizmente. Eu vejo os magistrados dos tribunais superiores. E aí a gente tem que ficar e chegar até um tribunal superior para dizer. Já tivemos vários. Essa última decisão que nós estávamos falando, que você até noticiou, que nós conseguimos, foi com base numa decisão do Tribunal Superior. O magistrado de primeiro grau teve todo um discernimento, deu realmente uma sentença incrível. Seguiu o entendimento do Tribunal Superior, viu ali, analisou, fundamentou com decisões já de entendimento firmado do Tribunal Superior. Mas eu já tive outras situações com outros magistrados de primeiro grau que não seguiram. Situações semelhantes a essa. E aí recorremos para o segundo grau manteve. Recorremos para o Tribunal Superior, o Tribunal Superior reformou. Você entende? Não é um entendimento que é seguido. E assim, às vezes é aquela coisa. Ela está à frente do julgador. Só que o julgador tem um entendimento diferente. Ah, não, mas olha, ele não deveria seguir este entendimento do Tribunal Superior. Mas ele entende que ele tem autonomia para decidir. E se tu quiser que recorra. Aí recorre para o segundo grau. Às vezes também o magistrado de segundo grau tem o mesmo entendimento. Não tem. Isso é o que gera o que se costuma chamar de insegurança jurídica, porque eu já vi advogados, olha, os tribunais superiores entendem assim, mas o juiz deu uma decisão diferente, isso não pode. É aquilo que eu lhe falei. Nós temos visto
alguns cortes, temos assistido até reclamações em julgamentos no Tribunal Superior, principalmente no STJ, dos ministros sempre fazendo essas observações. Estamos abarrotados de processos aqui, principalmente habeas corpus. Por quê? Porque não segue o primeiro grau, o segundo grau não segue. E aí sobe, e aí talvez um percentual muito grande de processos que os julgadores de primeiro e segundo grau, se seguissem esse entendimento, não estaria abarrotado. Os tribunais superiores não teriam toda essa carga. E aí fica-se agora criando vários filtros. No STJ, agora se criou 2 novos filtros lá. Quer dizer, tu vai filtrar aquela matéria que vai ser julgada. Se cria vários elementos. Olha, já tem uma súmula que impede subida de determinados habeas corpus. Tu entra, mas tu vai ter que, quando tu entras com um habeas corpus aqui, é negado uma liberdade provisória. Aí já tem um entendimento lá. Tribunal Superior, tu pede ao tribunal aqui, ele negou, aí tu vai entrar, aí tu ainda vai ter que ser filtrado, porque existe toda uma dificuldade de acesso, mais formal do que material. Tu pode ter o direito, mas se tu não seguiu algumas coisas formais, processuais, vai bater lá e vai voltar, vai ser apreciado, por incrível que pareça. Legal. Porque está se criando filtro para não apreciar, ainda que haja uma certa ilegalidade ali, seja patente, se tu não seguiu determinadas fórmulas que o Tribunal Superior já impôs, que são necessárias serem seguidas para que tu tenha um pedido apreciado, teu pedido nem vai ser apreciado, ainda que tu tenha razão. Aí não querem, talvez queiram reduzir a carga de trabalho deles, entendeu? Deixar, e aí muita coisa da jurisdição não é prestada devidamente, infelizmente. Ok. Antes da gente aqui concluir, nós temos um outro desafio que tem feito vítimas, né? Eu vou usar essa expressão, tanto advogados quanto advogadas, mas também magistrados estão sendo pegos no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, né? Então, advogados, né, já foram afastados, juízes também já passaram por uma série de situações, mas houve recentemente um posicionamento, eu não sei se foi do Tribunal Superior, sei que em um caso agora recente, o argumento utilizado para inocentar, né, o juiz foi de que ainda estão aprendendo a usar a inteligência artificial. Mas quando é o advogado que está na mira, eu vejo que há um peso muito grande, né, na forma de tratar dessa situação. Então afastamento, tem que perder a OAB, tem aquela coisa toda. Então, o uso da rede social hoje no mundo jurídico, e por quê? Quando o advogado, pelo menos é isso que ficou meio claro em algumas situações aí, quando o advogado usa, ainda que de maneira indevida, ele é criminoso. Mas quando são figuras do Estado maior, por assim dizer, é porque estão ainda aprendendo a usar. De repente são 2 pesos e 2 medidas. Eu não sei como essa balança está funcionando, né? Mas me parece que ela está com um certo defeito no fiel. Nós já temos visto esses casos aí. Assim, a tecnologia, com a inteligência artificial, principalmente agora, que ela está sendo utilizada como uma ferramenta dentro do judiciário, está sendo utilizada por advogados, por operadores de direito em geral. Ela é uma ferramenta para o bem e para o mal. Qualquer ferramenta, qualquer instrumento, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Essa questão do uso dela pelo judiciário, ela ainda está sendo implantada, ela está muito recente. Até mesmo pelo uso dos próprios
advogados para fazer uma petição inicial, para um peticionamento. Acho que nós já vimos casos que talvez haja má-fé, não vou julgar. Sim. Talvez tenha havido má-fé de algum advogado, utilizando, incutindo ali um próprio, alguma coisa ali. São casos isolados. Certo. Eu creio que sejam casos isolados. Se é que houve isso, né? Ainda vai ser analisado, com certeza. Mas eu penso que há que se ter muito cuidado, há que se ter muito critério para julgar essas situações. Sempre tem que se pensar que tu estás julgando o ser humano. Tu estás julgando uma situação que envolve seres humanos. Ela não pode ser 100% uma inteligência artificial. Hoje tu entra no Google, tu conversa lá. É verdade. Com a inteligência artificial. Ela até te sugere outras situações. Pode qualquer um. Meu filho de 14 anos, se entrar lá, ele começa a conversar com a inteligência e ela vai fazendo perguntas e vai dando respostas, soluções prontas e acabadas. Mas tem que lembrar que isso aí, tu não estás conversando com uma pessoa. Estás conversando com uma inteligência artificial, com um computador. Ele não tem o total discernimento. Ele trabalha com dados. Não é? Sim. Ele trabalha com um banco de dados. Esse uso aí na justiça, ele é bastante... e tem que ser visto com reserva. Sempre há necessidade do julgador julgar com base na experiência dele, no que ele sente, no que ele sentiu. Não é? Daquele que vai ser julgado. Está julgando seres humanos. E não pode ser uma fórmula matemática. Mas o uso da inteligência artificial para sentença talvez esteja seguindo este critério, um critério meio matemático. E isso aí, com certeza, tem que ser objeto de discussão, tem que ser objeto de estudo. E talvez nós ainda não estejamos preparados para isso, talvez nunca estejamos preparados para ser 100% inteligência artificial. Mas há essa tendência. Né? Tecnologia tomando, né? A tecnologia, ela sendo usada, espaços, como eu disse, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Eu não sei se, de repente, a utilização dela, eu me pergunto se a utilização dela, se ela é adequada realmente, até que nível, até que ponto ela pode ser adequada para se utilizar pela justiça, 100%. Na análise do julgamento, na por análise exemplo, do julgamento. Né? O discurso é que não, sempre vai ficar um juiz para julgar. É discutível isso. Ok, então é isso. Eu conversei aqui com o nobre advogado Marcos Couto, né? Conversamos aqui sobre vários pontos complexos, eu não vou dizer polêmicos, embora ainda que o seja, né? Mas complexos pelo fato de que há diversos, né, entendimentos, mas em todo momento aqui a nossa ideia foi sempre, né, de refletir, de analisar, de argumentar, buscando sempre o melhor caminho, né? E a questão do criminal, doutor. O senhor escolheu o criminal porque... Casimiro, defender uma advocacia criminal, ela sempre vai ter polêmica, infelizmente. É natural, né? É natural, do processo criminal. Sempre vai haver, eu posso ter dito algumas coisas aqui que instituições se sintam agredidas, não, paciência. Mas é como se sente, é com todos, eu tenho certeza que uma gama muito grande de advogados criminais que são atuantes, que atuam de verdade no criminal, atuam com afinco, eles sentem isso na pele. Eu vou deixar de falar determinadas coisas para não desagradar. Paciência. Você vai ficar zangado? Paciência, eu não posso fazer nada. Mas é o que eu sinto, é o que eu vivo. Mas eu e eu te agradeço até por poder expor isso aí. Eu sei que você é a última pessoa que iria nos tolher de dizer determinadas verdades, que de repente pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para aquele que é direcionado. Enfim. Doutor, mas por que o senhor escolheu para a sua vida, para a sua atividade profissional e diária, que é 24 horas? Eu não escolhi ser criminalista. Eu fui escolhido por uma situação.
Mas essa eu te conto em outro momento. Pronto. Era quando formos Eu caí de paraquedas. fazer o podcast ali, Café com Casimiro, onde a gente vai abordar as questões. Eu te conto essa aí. Isso aí é muito interessante. Pronto, aí faremos ali um outro formato. Mas eu te agradeço desde já o espaço que tu abriste aí pra gente aí. É maravilhoso. Não só para mim, mas para outros colegas advogados, aqueles que estão começando, aqueles acadêmicos de direito. Que a gente tem dado espaço. Né? Muita gente critica você abrir espaço para acadêmico de direito. Você deve abrir, porque isso faz com que aquele acadêmico de direito ele se interesse ainda mais pela matéria. E eu tenho visto que muitos acadêmicos de direito que você tem apoiado, que você tem até premiado, trazendo uma homenagem para a atuação dele, não é qualquer acadêmico de direito. São acadêmicos de direito que são merecedores de estarem ali, de serem homenageados. É verdade. Se algum advogado, eu creio que não tenham colegas que se sentem incomodados com isso. Tem. Se tem, paciência. É que eu não vejo nem razão, motivo, né? Não, você em que um advogado... Esse espaço é para quem atua na área jurídica, e não só, é um espaço democrático muito amplo. Eu acho que você deve abrir, deve manter. Como eu já falei, eu acho que é um espaço democrático. Sim. Justamente por ser democrático, você não pode se restringir a A ou B. Sim, verdade. Isso é interessante. E um detalhe, o senhor é testemunha disso, já conversamos por diversas vezes, conheci o senhor lá no Hotel Sagres, em um evento do Bolhosa, mas antes a gente conversou com a sua esposa, né? Conhecemos logo a doutora Leomara lá nesse evento, e depois a gente conheceu o senhor lá, e já nos encontramos em diversas ocasiões, e assim, eu nunca perguntei, o senhor é da posição ou é da oposição a presidente AB? Nunca. E quem vem aqui, a gente não tem nenhuma preocupação com esse ponto. Porque eu sempre digo, como jornalista, atende Brasil TV, o nosso propósito é dar espaço para todo mundo, desde que haja um respeito. Independentemente de posicionamento político, religioso. Sim. É isso que dá visibilidade a um espaço como esse que você está criando aí. Acho interessante. Acho que deve ser continuado, deve ser estimulado. E eu penso que estimula tanto o profissional quanto o acadêmico, aquele que pretende atuar na área, independente da área. Né? Olha, e a alegria, sabe, que eu vi de acadêmicos participarem de eventos com advogados que já têm essa história, sabe? Está sendo muito obrigado por ter me homenageado. Olha, o senhor não sabe a alegria que foi estar com advogado A, B e C, tudo tal, pessoas ali que já têm uma história. Então, assim, me sinto muito feliz. Minha família amou, meu pai, entendeu? Então assim, esse momento... Isso estimula até o estudo do jovem advogado, ou do acadêmico de direito. Ele se interessa, ele cria um vínculo com a própria matéria. Verdade. Que é objeto de estudo dele e o futuro profissional. É isso aí. E o contato com profissionais, ele é adequado, porque existem algumas situações que tu não vai aprender na academia, que a universidade não te provém, infelizmente. Estágio, essas coisas, mas assim, o vínculo, a vivência com o advogado, ela é muito boa, ela é muito salutar. Olha, e os nossos eventos que realizamos têm esse objetivo, sabe? É de promover o network, né, a celebração da história, a celebração da vida, até mesmo, né, a resolução de diferenças, porque eu já advogados e advogadas já chegaram para mim e disseram assim, Tassiano, eu conheci fulano lá, eu achava ele intragável, eu achava ela intragável, mas conversei, pô, que pessoa maravilhosa. Às vezes, quando tu tens o contato pessoal, mais direto, tu vai conhecer a pessoa e tu tem uma outra noção. Amarras caem, né? Às vezes é o preconceito. Às vezes tu preconcebe a índole de uma pessoa sem conhecê-la. E quando tu vai conhecê-la pessoalmente, tu às vezes desfaz todo aquele preconceito que tu tinha, aquela ideia preconcebida de a pessoa é assim ou assada. Talvez, às vezes tu vê uma pessoa em rede social. Eu na verdade, eu outro dia estava, acho que, na academia, havia uma moça lá e acho que seguia lá, porque o Instagram é aberto, né? Sim. Seguia lá e acho que viu em alguma... o senhor Dr. Marcos aí falou comigo,
Aí depois eu fui vir olhar lá, eu seguia lá e assim, aí olha, não, é porque eu sou estudante, eu acho interessante muita coisa que o senhor coloca, que o senhor posta lá, pô, isso é muito interessante para mim, saber que de alguma forma tu está influenciando de uma maneira boa essa pessoa. Está influenciando de alguma maneira para ela ter uma ideia do que é a tua profissão. De alguma maneira para que sirva de exemplo. Então é bom dar bons exemplos. Hoje fala-se muito em influencer. Eu entendo que esse termo tu influencia de alguma maneira a pessoa, né? A gente vê muita influência baboseira, né? Te influencia. Influência de quê, cara pálida? Às vezes influencia mal. A gente tem 80% do que aparece em rede social são péssimas influências. Isso é verdade. Então, assim, a gente procura não ser isso, né? Procura mostrar o que é o caminho melhor, aquela coisa. É bom ser influência de uma coisa que vai engrandecer a pessoa, né? Ser um bom exemplo, independente de qualquer coisa. É isso aí. Então, conversei com o advogado criminalista Marcos Couto e a entrevista, em breve, estará disponibilizada na TN Brasil TV, no YouTube, no Facebook e os cortes no Instagram, tá bom? E também no portal de notícias TN Brasil TV. Tchau, grande abraço e doutor... Muito obrigado. Valeu.